Olá, boa tarde. Olá, amigos e amigas, boa tarde. Uma mulher de 25 anos esfaqueou o marido depois de uma discussão entre o casal. Cadê a Suzy Faria que tem os detalhes dessa notícia pra gente? Boa tarde, Suzy. Boa tarde, George, Bruna e amigos do TN. Esse fato aconteceu ontem à noite em Cidade de Deus, que fica ali na região de Terra Vermelha. Em mais uma discussão do casal, a mulher, que estava cansada também de apanhar, resolveu a discussão na faca. A facada que ela deu no marido perfurou o pulmão. E vocês acreditam que ele ainda teve força de procurar a ajuda no pronto atendimento de Riviera da Barra a pé? Mais detalhes, George, Bruna, conto daqui a pouquinho. É com vocês. Valeu, Suzy, até mais então. Gente, uma advogada foi presa enquanto dava aula numa escola infantil da Serra. As investigações da polícia apontaram que a advogada estaria aliciando presos para entrarem com os celulares no presídio, além de passar informações e bilhetes para integrantes de organizações criminosas que estavam detidos. Já já a gente vai dar os detalhes dessa prisão. Cara de pau, hein? E olha, estão presos os dois suspeitos de matar a jovem Thaís Pereira Apolinário, de 23 anos. Thaís, gente, foi cruelmente assassinada no momento em que amamentava o filho. A polícia apurou que o motivo do crime seria porque a vítima namorava um homem que seria rival de traficantes da região. Um absurdo. Daqui a pouquinho, mais detalhes. A gente vai falar também de uma mulher de 21 anos que sofreu várias lesões na cabeça e no corpo depois de ser agredida pelo marido. Quem está com esse caso é a nossa repórter Manuela Machado. Manu, boa tarde para você. Boa tarde a todos, isso mesmo, uma jovem aí de 21 anos que foi agredida e ficou tão ferida que a princípio foi levada à unidade de saúde de Vila Velha e depois precisou ser internada no hospital de urgência e emergência. Ela já teve alta, mas continua com os ferimentos. O suspeito foi preso, alegou traição, por isso que agrediu a mulher. Ele ainda, durante a entrevista, a repórter Vanusa Santana pediu perdão à vítima. Os detalhes daqui a pouquinho. Olha, uma carreta saiu da pista e tombou no local conhecido como Curva da Morte, na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à Vargem Alta. Um motorista conseguiu flagrar o momento em que a carreta sai da estrada e despenca do barranco, tá bom? O veículo estava carregado com calcário e ficou praticamente destruído. A gente vai falar também da recuperação de Maria Cristina Simões, que passou aí 36 horas dentro de um buraco em Cachoeiro de Itapemirim. A gente vai mostrar, claro, a expectativa do pai de Maria Cristina. Ele disse, gente, que a filha voltou a fazer planos, quer retornar ao curso de gastronomia, mas ela ainda continua internada, todo mundo torcendo aí pela recuperação da Maria. Daqui a pouquinho a gente vai trazer uma reportagem especial sobre esse assunto. Vamos falar também da pescaria que terminou em tragédia no Amazonas. Tinha 14 capixabas, tá, gente? A Júlia acompanha esse caso. Júlia, o corpo do advogado que estava desaparecido foi encontrado, né, minha amiga? Isso mesmo, George. Boa tarde para você, para a Bruna e aos amigos do TN. O corpo do advogado José Paulo Anholete, de 60 anos, foi encontrado ontem por volta de 9 horas da manhã no rio Acari, no estado do Amazonas. Ele e um grupo de capixabas tinham viajado para o Amazonas para participar de uma competição de pesca esportiva. O barco em que ele estava virou com mais 2 pessoas e somente ele não sobreviveu. Daqui a pouco eu volto para trazer mais detalhes sobre esse acidente. Bruna, George. Combinado, Júlia. A gente vai mostrar para vocês também um acidente que aconteceu na região serrana. Olha aí essas imagens, um ônibus pegou fogo em Santa Teresa. Foi no meio da estrada. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os detalhes também desse caso. Agora, 12h04. Não sai daí não, porque o TN1 já está de volta. Estamos de volta agora 12h06, já para falar do caso da jovem de 21 anos que sofreu várias lesões na cabeça e no corpo após ser agredida pelo marido. Pois é, gente, um homem foi preso, a gente está vendo aí as imagens dele. Ele alegou traição e ainda pediu perdão. Quer dizer que é machista, isso ele não fala, né? Manuela Machado, nesse caso, a moça ficou bem machucada, né, Manu? É com você. Sim, machista ele não alega, né? Mas ele realmente admitiu aí que agrediu a moça, jovem de 21 anos. A gente vê, né? Ela tem vários ferimentos pelo corpo, principalmente na região da cabeça. A princípio foi socorrida à unidade de saúde de Riviera da Barra e depois transferida ao hospital de urgência e emergência. Já teve alta, mas ainda permanece em repouso porque ela ficou muito machucada. E durante a entrevista, após ele ser preso, ele admitiu que eles beberam juntos por muito tempo e ele ficou muito chateado
chateado porque descobriu uma traição. Teria visto algo da mulher e começou a agredi-la. Isso aí ele admitiu. E disse também que ficou arrependido com a situação e ainda pede perdão à vítima. Quem traz os detalhes é a Vanusa Santana, que fez a entrevista com o suspeito após a prisão, o Jurandir. Vamos acompanhar. O que eu fiz com ela? Eu só bati nela. Eu só dei uma porrada nela. Não acho normal não, mas também não acho normal ser traído e mandar os outros vir me bater, não tem? Você disse que ela te traiu. Você não acha melhor você separar dela do que você agredi-la? Não, mas eu já separei dela um monte de vezes, ela sempre voltava para casa. Eu gosto dela, né? Você gosta dela? Deu um soco na cara dela? Não, mas era bebida, nós tava aí, foi o estresse na hora. Se você pudesse falar alguma coisa para ela agora, você falaria o quê? Não, eu só falaria perdão, desculpa e falar que eu gosto dela, só isso. Então, vocês acompanharam aí, né, a entrevista do suspeito que admite realmente que agrediu a mulher. Esse valentão aí arrependido já foi encaminhado ao presídio. E a gente deixa um alerta aqui que a polícia, né, a gente entrevista muitos policiais e eles sempre falam, cuidado com perdão, porque de uma agressão pode acabar em feminicídio. Eu volto com vocês. Criminoso, né? E ele fala assim, só bati nela. Admite o que ele fez como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas essa é autorização para fazer isso. Olha, e que fique preso, porque se sair a gente sabe que vai fazer a mesma coisa, então tem que continuar atrás das grades. Valeu, Manu, pelas informações, minha amiga, até daqui a pouquinho. Gente, uma mulher de 25 anos esfaqueou o marido depois de uma discussão entre o casal. Mesmo ferido, o homem foi andando até uma unidade de pronto atendimento onde foi socorrido. Ô Suzy, um relacionamento aí marcado pela violência, não é? Boa tarde para você. Boa tarde, Georgia. Seguramente, meu amigo. De acordo com a família, esse relacionamento já tem 5 anos. Os dois, quando estão juntos, beleza, mas separaram um pouquinho, um arruma outro companheiro, já é motivo suficiente para quando se encontrarem, a pancadaria começar. Não teria sido a primeira vez que a mulher de 25 anos foi agredida, nem que o homem de 26 também. Inclusive, mês passado teve confusão e quase morte. Só que a família já disse, deixa de lado, porque conselhos já tem muitos. Eles não tomaram providência, então eles agora não vão mais se intrometer nessa briga aí. Vamos ver a matéria que vocês vão entender por quê. O casal é morador da localidade conhecida como Cidade de Deus, na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha. O homem de 26 anos e a mulher de 25 tiveram uma discussão na noite desta terça-feira. O resultado foi o homem atingido com uma facada. Durante a briga, o homem acabou sendo atingido por uma facada no tórax. O que ele não sabia é que essa facada atingiu também um pulmão, perfurando. Mesmo sangrando, debilitado, ele andou cerca de 2 quilômetros, lá de Cidade de Deus até aqui, para conseguir atendimento no UPA de Riviera da Barra. A mulher de 25 anos está foragida. A mãe dela contou que o relacionamento da filha com o namorado já se estende por 5 anos e sempre foi violento. Sempre foi assim, né? Eles dois, todo mundo já avisou para eles que um vai matar o outro ainda, porque devido a isso aí, né? Quando eles estão sem bebida, sem droga, é uma bênção. Né? A gente leva eles para a igreja, procura, né, ajudar. Em abril deste ano, a mãe conta que a filha atingiu o namorado com um corte no pescoço e que ele já bateu tanto nela que a deixou desmaiada no meio da rua. Ele já bateu nela de paulada, ela já foi parar no hospital, aquele hospital lá em Vitória, ficou internada, depois voltou, aí voltou para ele de novo. Tá na mão de Deus, porque eu não posso fazer mais nada. Pois é, como vocês puderam ver aí, a própria família já não aguenta mais a situação desse casal. E pelo que eu percebi aí, o George Bruno, um detalhe, o caso que a Manuela acabou de mostrar aconteceu na mesma região, na mesma área ali de Cidade de Deus. Só que de um lado foi o companheiro que bateu na mulher. E nesse caso aí, a mulher, no meu caso inclusive, a mulher cansada de apanhar, se revoltou contra o marido e por pouco a gente não está falando aqui agora de um homicídio. George, Bruna. Pois é, melhor separar, mais um né, caso, gente? Hein? Mais um caso de violência aí entre família que quase termina em tragédia. Ô, Suzy, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho você está de volta com a gente. Escolas e hospitais da rede estadual do Espírito Santo serão obrigados a ter um botão do pânico.
A lei estadual foi promulgada pela Assembleia Legislativa e tem vigência imediata. A instalação será feita de forma gradual. Em um ano, 10% dos hospitais e escolas devem ter o botão do pânico e 100% ao final de 5 anos. A lei estabelece que os equipamentos tenham comunicação direta com a Polícia Militar. O projeto tramitou em urgência na Assembleia Legislativa. O governo não se manifestou no prazo de 15 dias e a matéria acabou promulgada pelo presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Santos. Agora, 12h12, a gente fala sobre novas ações da Polícia Rodoviária Federal aqui no estado. Pois é, câmeras vão gravar em tempo real essas ações. Cadê o Luciano Rossetti, que fala com o novo superintendente? Boa tarde, Luciano. Pois é, meus amigos, boa tarde para você, para o amigo, para a amiga do TN que nos assistem, né? Tem novidade na Polícia Rodoviária Federal, no país inteiro, é a Body Cam. A novidade se chama assim, um termo em inglês, né? Body Cam, que significa câmera corporal, que vai ser acoplada no uniforme, na farda dos policiais rodoviários federais do país inteiro. Então, ao todo, no país todo, 13 mil agentes vão utilizar esse novo equipamento. Aqui no Espírito Santo, 350 agentes vão utilizar essa câmera nas fiscalizações. Essa câmera vai ser estreada, né? Vai estrear em março do ano que vem. Estou aqui com o Lira, que é inspetor da PRF aqui no Espírito Santo. Tudo bem, Lira? Ele vai dar os detalhes para a gente dessa câmera, né? Ela começa a ser utilizada, vai estrear em março do ano que vem. O que falta, Lira, para poder essa câmera entrar em funcionamento? Boa tarde. Boa tarde. A comissão instituída pela Polícia Rodoviária Federal, sob coordenação do Ministério da Justiça, concluiu pela viabilidade da utilização do equipamento, considerando transparência, considerando segurança, alguns quesitos para melhorar o nosso trabalho e dar mais segurança também para o cidadão que é abordado. E aí agora nós estamos na fase de teste dos equipamentos. Testar 24 horas de gravação para cada policial, testar como essas imagens serão transmitidas e armazenadas nos nossos servidores. Então são os testes finais para partirmos para a contratação e aí, como você bem disse, março do ano que vem todos os nossos agentes estarem com esse equipamento. E como é que essa câmera vai ser utilizada? Porque ela vai gravar tudo em tempo real, né? Todas as ações, abordagens, tudo. Sim, elas terão gravação durante 24 horas. As nossas centrais em cada estado poderão acompanhar o trabalho do policial, por exemplo, numa abordagem. Então ela tanto vai servir para guardar as imagens quanto para um acompanhamento online ao vivo. Isso para a segurança do agente, da pessoa abordada também, né? Sim, são os dois pontos de vista analisados no estudo. A segurança do agente, a legalidade da sua ação e a segurança também do cidadão. É claro que as imagens elas são de uso policial, imagens restritas, mas numa necessidade, essa documentação ela pode ser encaminhada para a justiça, para a polícia, para fazer a avaliação e entendermos o que realmente aconteceu naquele local. E assim, esse equipamento vai acrescentar, vai ser um equipamento a mais aí na utilização de vocês, né? E que promete mais rigor nas fiscalizações, nas ações da Polícia Rodoviária Federal pelas estradas do país. Promete nós termos transparência na nossa ação. O trabalho policial de fiscalização ele vai permanecer. Os nossos agentes são capacitados, especializados nesse processo de fiscalização, tanto fiscalização de trânsito quanto o combate à criminalidade. Mas agora nós vamos ter todas as nossas ações registradas. Como eu disse, segurança para o policial, segurança para a sociedade também. Perfeito, inspetor Lira, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui ao vivo, né, para o TN. Então é isso, Jorge, Bruno, amigo do TN. Essa é a grande novidade da Polícia Rodoviária Federal para as ações a partir de março do ano que vem. Muito bom, Luciano. Obrigada aí pelas informações. Agradeço ao Lira também. Novidade boa aí, vai trazer, como ele disse, mais segurança, né, para a polícia e para quem eles atenderem também. Valeu, meus amigos. Olha, gente, a líder de uma organização criminosa do Rio Grande do Sul foi presa em São Mateus, no norte do estado. Ela lidera um grupo suspeito de assassinatos, assaltos e tráfico de drogas. Ela tinha um mandado de prisão pela prática de homicídio e estava foragida desde outubro do ano passado. Pois é, gente, ela veio se esconder aonde? Aqui no Espírito Santo, mas não deixava de aparecer aí nas redes sociais, onde estava sempre postando fotos com a família. Mesmo de longe, a suspeita continuava à frente das ações da facção conhecida no sul do país como Bala na Cara.
A mulher será encaminhada ao sistema prisional gaúcho. E estão na cadeia 2 suspeitos de matar uma jovem enquanto, gente, ela amamentava a filha na serra. Pois é, um deles é ex-cunhado da vítima, Manuela Machado. Tá com os detalhes desse assunto, é com você, Manu. Isso mesmo, segundo informações, um dos suspeitos é pai da sobrinha da vítima. Então, olha que lamentável, né? Triste isso para a família. E também ele alegou aí que o crime aconteceu por causa de guerra entre traficantes rivais da região, já que ela estaria namorando um comparsa deles. Um comparsa não, né? Um rival do tráfico de drogas. Esse crime que aconteceu em novembro do ano passado, em Jardim Bela Vista, na Serra. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem. A vítima é Thaís Apolinário, de 25 anos, assassinada a tiros dentro de casa, em Jardim Bela Vista, na Serra. Ela estava com a filha de 2 anos no colo quando foi morta. Os assassinos invadiram o local onde Thaís estava com a filha e uma sobrinha de 9 anos. Durante as investigações, nós descobrimos que um dos autores, ele era ex-cunhado dela e é pai de uma sobrinha dela. Ela estava em casa com a sua filha pequena, de 2 anos, e uma sobrinha. Quando ela conseguiu perceber que passou pela janela, um dos autores, e comentou com a sobrinha, falou, o Gleiciano está passando. Foi quando, imediatamente, ela já ouviu eles quebrando o cadeado da casa e ela entrou em contato por meio de mensagem de WhatsApp com um familiar, narrando o que estava acontecendo e pedindo socorro. Só que os fatos aconteceram de forma tão rápida que não conseguiu. E eles executaram ela com a filha dela no colo. Os assassinos são Elivelton dos Santos Oliveira, de 36 anos, e Gleiciano Henrique Julião, de 23. Thaís teria sido morta por namorar um rival da dupla. Foi apurado que o motivo tem relação com ela estar se relacionando com um traficante que fazia parte do grupo do qual os 2 autores participavam, eram integrantes. E aí eles tiveram um rompimento e aí eles passaram a ser rival. Então eles acreditaram que ela estava levando informação para esse traficante, que era rival, e aí resolveram por bem executá-lo. Segundo as investigações, no dia seguinte ao assassinato de Thaís, um dos autores foi baleado. O crime aconteceu em novembro do ano passado e não demorou para os autores serem identificados. Só que para prender um deles, a Polícia Civil teve um pouco mais de trabalho. É que Gleiciano recebia ajuda de traficantes para fugir dos policiais. Desde que nós tivemos certeza quanto à autoria, a gente já representou pelas prisões temporárias e desde então a gente começou a diligenciar no sentido de prender. Como eles são envolvidos no tráfico, a gente tem uma certa dificuldade, mas a gente obteve informações de que ele tinha ido para o interior, tanto que a gente foi atrás dele no interior, depois soubemos que ele voltou aqui para a região do Bar da Penha, tentamos prendê-lo também, não conseguimos, mas como a gente sempre diz, a DHPM não desiste. E aí a gente, na semana passada, logrou êxito em prendê-lo lá em Rio Marinho. Os 2 suspeitos já foram encaminhados ao presídio e fica aqui, né? Além da vítima de 25 anos que perdeu a vida, fica o trauma para a filha e a sobrinha que presenciaram o crime. Com certeza, 2 pessoas aí que vão precisar de um atendimento psicológico agora e também no futuro. Eu volto aí com vocês no estúdio. Sem dúvidas, Manu, crianças, né? Valeu, obrigada pelas informações, amiga. Olha, gente, uma professora teve o carro roubado em Cariacica. Esse vídeo que a gente vai mostrar para você na tela agora mostra o momento em que o carro branco da vítima passa pela rua Telefônica, no bairro Santo André. Ela é perseguida por uma dupla de moto e tem um veículo roubado. O roubo foi denunciado e a Guarda Municipal de Viana conseguiu iniciar aí uma perseguição. Os suspeitos foram presos depois de tentarem fugir por um matagal. O carro e todos os pertences da professora foram recuperados ali numa região de mata, no bairro Areinha. E uma carreta, gente, saiu da pista e tombou no local conhecido como Curva da Morte, na rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim a Vargem Alta. Olha só, um motorista conseguiu flagrar o momento em que a carreta sai da estrada e despenca do barranco. O veículo estava carregado com calcário e ficou praticamente destruído. Apesar da gravidade, de acordo com testemunhas, o motorista sobreviveu e foi socorrido com ferimentos leves. Na carreta foi encontrado um bilhete, vejam só, com os dizeres: Pai Nosso, Santo é teu nome, sua vontade seja feita na terra.
Parece uma bênção, né, gente? A carga de calcário ficou espalhada no local e a PM controlou o trânsito, conhecido pelo perigo e grande quantidade de acidentes. Olha, uma advogada foi presa no município da Serra. Ela foi indiciada por associação ao tráfico de drogas e organização criminosa. Essa advogada estaria aliciando presos para entrarem com celulares no presídio, além de passar informações e bilhetes para integrantes de organização criminosa. E ela foi presa, não é, Suzy Faria, enquanto ela dava aula também? Que história foi essa? Boa tarde. Pois é, George, isso aconteceu nessa tarde de terça-feira, quando os investigadores da DRACO, que é a Delegacia de Repressão à Associação Criminosa aqui do Estado, foi prender essa advogada que estava dando aula para uma 5ª série numa escola infantil lá da Serra. Ela tem 31 anos de idade. Essa prisão vem em decorrência de um inquérito que foi instaurado em 2021, quando houve uma denúncia contra essa advogada de que ela teria tentado aliciar um preso de portaria, que é aquele preso de bom comportamento, que fica solto ali nas imediações da portaria do presídio, que tem um livre acesso dentro do presídio. Por isso, seria bem conveniente para os planos dessa advogada e também dessa organização criminosa. Só que antes de eu falar isso, ela teria oferecido como pagamento para ele R$5.000. O que esse preso teria que fazer? Levar catuques, que significa os bilhetes, né, de fora do presídio para dentro, qualquer comunicação lá com o pessoal da organização criminosa, e também celulares. Só que esse preso, que tinha tão bom comportamento, decidiu não aceitar a proposta e denunciou a advogada. Naquela época, em 2021, ela foi autuada em associação criminosa e em tráfico de drogas, mas a justiça determinou algumas coisas para que ela pudesse cumprir as penalidades em liberdade. Agora ela foi presa porque, de acordo com o que explica o delegado Ícaro Ruginski, da DRACO, ela teria infringido essas normas. Vamos ouvir o delegado. Essa advogada estaria tentando entrar com um aparelho de telefone celular, entregar a integrantes da organização criminosa. Além disso, também durante as investigações, nós detectamos que essa advogada estaria entregando bilhetes entre os integrantes que estavam presos com aqueles que estão na rua, fazendo que a continuidade das ações dessa organização criminosa pudessem causar um prejuízo para a nossa sociedade. E essa advogada também estava lecionando no período vespertino. Nossa equipe de investigação foi ao local e, juntamente com a Comissão de Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, nós nos dirigimos ao local e, de forma discreta, conversamos com o diretor e fomos informar a detida de que havia um mandado de prisão decretado em desfavor dela. Pois é, como vocês viram, esse crime aconteceu em 2021, mas agora, como ela infringiu essas normas, acabou sendo detida. A polícia não informou qual seria essa infração. Suspeita-se que tem a ver com a tornozeleira eletrônica que ela estava usando. Pode ter dado algum problema. Mas, enfim, a advogada agora já está detida e a gente vai acompanhar para saber quais serão os desdobramentos dessa história. George, Bruna. Certo, Suzy. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha, em Cariacica, mais um carro roubado, viu? Câmeras de segurança flagraram aí toda a ação do bandido. Bota na tela, Leandro, pra gente ver. Olha aí, a vítima estava dentro desse carro branco quando o suspeito de casaco ali na calçada passa caminhando pelo veículo, volta já rendendo o motorista. O bandido mostra ali o que parece ser uma arma. A vítima desce do carro já com as mãos para cima. O bandido assume a direção e foge. Ele tem dificuldade ali na hora de arrancar com o carro, mas ele consegue fugir. Tá aí a foto do carro que foi roubado. Esse crime aconteceu em Vila Capixaba, Cariacica. Ô, gente, desde sexta-feira a gente vem acompanhando aqui a história da Maria Cristina Simões, essa jovem aqui que passou 36 horas em um buraco em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos colocar as imagens aí do momento do resgate do Corpo de Bombeiros, né? Isso aconteceu a 80 metros da casa dela. Ela foi passar por um terreno, acabou caindo numa fenda de 10 metros, né? Foi socorrida. Todo esse processo aí demorou 2 horas, essa ação
dos bombeiros. A Maria Cristina continua internada, né? Se recuperando, apesar de né? estar totalmente lúcida, conversando com os parentes, com o pai dela, que acompanha ela dentro do hospital o tempo inteiro, né? Ela está lúcida e ela tem um grande desejo, né, Bruna? Tem, ela quer voltar a estudar, ela estava fazendo gastronomia, então assim, já está pensando no futuro. O pai da Maria, a gente deu uma entrevista ao jornal A Tribuna e disse que a Maria está bem e já está aí fazendo planos. Vamos acompanhar. Ela voltou a fazer planos, graças a Deus. Esse depoimento é de Carlos Onofre, pai da estudante Maria Cristina Simões, que passou 36 horas dentro de um buraco. A jovem caiu no local em um terreno baldio no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim. Maria Cristina continua internada. De acordo com o pai dela, não há previsão de alta. Ela segue em observação porque foi traumático. Está equilibrando psicologicamente. A Maria Cristina saiu de casa na última sexta-feira por volta das 9 da noite. A família percebeu que ela não tinha levado celular nem dinheiro e mobilizou a polícia, a comunidade, com pedidos de socorro em aplicativos de mensagens e também nas redes sociais. No último domingo, o empresário Marcelo Canzi ouviu os pedidos de socorro. Marcelo conversou ontem com o TN. Eu cheguei por volta de 9h20 no clube, onde eu sempre frequento. Aonde que ela caiu ali, eu sempre paro o carro nesse lugar. Nesse dia eu não parei e parei no estacionamento. Só que como tinha um amigo meu olhando o barranco lá aonde que poderia ter caído alguém, né? Assim, era assim, uma suposição nossa que a gente estava tendo ali. Eu escutei uma senhora gritando o nome Maria, que é o familiar deles, que já estavam procurando. Aí aquilo ali, o que aconteceu? A gente ficou ali, falando assim, que situação triste tal dessa família, o menino sumiu desde sexta-feira. E nisso chegou um casal, que é o tio dela, se eu não me engano. Aí conversamos com eles, falamos assim, vocês podiam botar um cachorro farejador, alguma coisa assim, desse tipo para ajudar. E ficamos na beirada desse barranco, 4 pessoas, eu, meu amigo e esse casal. Quando eles saíram de perto de mim, os três saíram de perto de mim e eu escutei uma voz bem baixa de socorro. Como que ela falava? Socorro, socorro, mas bem baixinha, era uma coisa assim, impossível de escutar. É Deus que fez eu escutar aquela menina pedir socorro. O resgate de Maria Cristina durou 2 horas. A valeta onde a jovem foi localizada fica a 80 metros de distância de onde ela mora e tem 40 centímetros. Depois de cair no buraco, ela desceu 10 metros e ficou imprensada, sem conseguir se mexer. O corpo de bombeiros precisou quebrar a parede para retirar Maria. Vários moradores acompanharam esse momento. Estou tentando resgatar ela ainda. Ela está entre o muro e o barranco. Está difícil resgatar ela. A cabeça, o acesso está muito difícil, né? Entre o muro e o barranco, o muro é muito estreitinho. Onde ela está com a cabeça, né? Marcelo, que ouviu os pedidos de socorro de Maria Cristina, diz que foi usado por Deus para encontrá-la. Milagre. Aquela menina, Deus me usou para achar ela. Pois é, daqui a pouquinho Maria Cristina está aí, voltando a estudar gastronomia. Se Deus quiser. Né? Tá todo mundo certinho, super lúcido no hospital, nossas energias positivas para ela e todo mundo. Estamos aqui torcendo por você, Maria. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, porque é o seguinte, a ossada de um índio foi descoberta pela polícia no quintal de uma casa em Aracruz. A vítima era da aldeia de Caieiras Velha e estava desaparecida há quase 1 ano. Foi nesse buraco, que fica no quintal de uma casa em Aracruz, que a polícia encontrou a ossada do indígena Carlos Maximiliano de Oliveira, conhecido como Cabo Sujo. Era por volta das 8 horas da noite quando Carlos saiu da aldeia Caieiras Velha, que fica na zona rural de Aracruz. Depois, ele nunca mais foi visto. Carlos tinha 56 anos quando desapareceu no dia 1º de junho do ano passado. 5 dias depois, familiares dele procuraram a polícia para registrar o desaparecimento.
Parentes de Carlos informaram que ele era dependente de álcool e que, apesar de eventuais sumiços, ele sempre reaparecia. Já a polícia, ao longo dos últimos meses, procurou pela vítima, interrogou suspeitos, fez buscas com cães farejadores, mas não obteve sucesso. Nessa segunda, a equipe da Delegacia de Homicídios recebeu a informação de que um amigo de Carlos, um homem de 52 anos, estaria por trás do desaparecimento dele. Durante o interrogatório, o autor confessou que entrou numa discussão com a vítima na casa do próprio autor, após terem ingerido algumas bebidas alcoólicas e teriam discutido a respeito de ir comprar ou não mais bebidas. O autor alegou que a discussão acabou evoluindo para uma agressão física. De acordo com ele, a vítima teria desferido um soco e o autor revidou. E a vítima, ao ser atingida, ela cambaleou e teria caído numa fossa. Essa fossa encontra-se no quintal da casa do autor. E aí, de acordo com ele aproveitando-se dessa oportunidade, pegou de uma enxada e desferiu 2 golpes contra a cabeça da vítima, terminando de jogá-la no interior daquela fossa. Após o corpo da vítima cair lá dentro, o autor ainda teria coberto essa fossa com uma tampa de concreto. Bom, o suspeito que confessou o crime foi preso e encaminhado ao presídio. Vamos colocar agora umas imagens, gente, já está vendo aí, de fogo num ônibus. Essas imagens foram feitas na estrada de Santa Teresa e mostram aí o veículo já completamente em chamas. Ainda não se sabe a causa desse fogo, aparentemente não houve vítimas, as pessoas conseguiram sair ali, graças a Deus. A gente ainda está apurando informações sobre esse acidente, a qualquer momento a gente pode voltar aqui atualizando esse fogo aí nesse ônibus que aconteceu na região serrana do estado. Olha, agora a gente fala da pescaria que terminou em tragédia no Amazonas. 14 capixabas estavam aí nesse momento de lazer que infelizmente terminou em tragédia. Júlia Cássia vai trazer as informações para a gente agora, porque o corpo do advogado José Paulo Inholete, de 60 anos, já foi encontrado ontem. Já tem informações, Júlia, se esse corpo vai ser trazido para cá? É com você, minha amiga. Ei, Bruna, boa tarde novamente. Então, o corpo ainda não foi trazido, mas a expectativa é que ainda hoje ele chegue aqui no estado e siga para Cachoeiro de Itapemirim, que é onde esse advogado morava, né? Bom, esse acidente aconteceu, né, por causa de uma viagem, uma pescaria que esse advogado estava participando. Ele foi até o Amazonas com um grupo de advogados na última sexta-feira participar aí desse campeonato de pesca esportiva. No barco onde ele estava, também estavam mais 2 pessoas, o piloto e um delegado da Polícia Civil aqui do estado, o Faustino Antunes. Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, em entrevista ao jornal A Tribuna, o que aconteceu foi o seguinte: esse trio pescava contra a correnteza quando, no momento do lançamento de uma linha de pesca, ela agarrou no motor e aí paralisou o barco, né? E aí então essa embarcação cedeu, bateu e virou. O piloto e o delegado conseguiram sair e nadar, mas o advogado não. O corpo dele foi encontrado a 10 quilômetros do local do acidente, a 3 metros de profundidade. Então agora a expectativa é que o corpo seja trago, né? O delegado da Polícia Civil está articulando com o delegado de Amazonas, do Amazonas, né? Do estado do Amazonas, para trazer o corpo aos familiares em Cachoeiro de Itapemirim. Volto com vocês. Obrigado, Júlia. Fica aí nossos sentimentos a toda a família, né? Com certeza, valeu. Olha, gente, vamos falar de uma operação de combate ao tráfico em Linhares, no norte do estado, porque essa é a segunda fase da Operação Contaminação. Ela foi deflagrada no bairro Aviso e os alvos são suspeitos de tráfico de drogas e também de assassinatos. 22 policiais cumprem 18 mandados de busca, apreensão e prisão. A primeira fase da operação foi em Conceição da Barra. 6 pessoas foram presas. 2 submetralhadoras caseiras e uma pistola foram apreendidas, além de drogas. Gente, vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, porque é o seguinte: a família do pequeno Estevão, de apenas 6 meses, luta por um dos remédios mais caros do mundo. Pois é, Bruna, a medicação de 6 milhões de reais é para tratar a doença do bebê que nasceu com atrofia muscular espinhal. Com você, o jogador Estevão! Todos os dias, o pequeno Estevão Reis, de apenas 6 meses, vive uma corrida contra o tempo.
Ele foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal tipo 1, conhecida como AME. A doença faz com que ele perca pouco a pouco a força muscular, a capacidade de engolir e até respirar. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética que leva à morte progressiva dos neurônios motores da medula. Clinicamente, essa doença se expressa como uma fraqueza muscular generalizada, uma fraqueza que vai piorando. Normalmente, bebês acometidos com essa doença são bebês mais molinhos, eles são mais fracos, vão ter atrasos no seu desenvolvimento, vão demorar a sustentar a cabeça, vão demorar a sentar. Alguns, às vezes, não conseguem nem sentar, nem andar, depende da gravidade. A família saiu do interior do estado, em Vila Pavão, para tratar a doença rara em um hospital da capital. A AME tem evoluído a cada dia e o Estevão já precisou recorrer ao uso de sonda. Apesar de existir 3 tipos de medicamentos no Brasil, o remédio que realmente resolveria o problema dele é também o mais caro do mundo. O Zolgensma custa R$6 milhões o frasco em dose única. É uma doença que a gente precisa ficar muito atento a ela, porque os sinais são precoces e hoje existe tratamento, né? Hoje a gente tem 3 possibilidades de tratamento que são disponíveis no Brasil para a gente poder tratar essa doença, e quanto mais cedo a gente começa esse tratamento, melhor a criança responde. O filho da Aline é o primeiro e único capixaba a tomar esse remédio. Ela conta como foi significativa a melhora na qualidade de vida dele depois do Zolgensma. O Cauã é meu filho. Ele tem 4 anos de idade e ele tomou o Zolgensma há um pouco mais de 1 ano atrás. Ele foi o primeiro capixaba a ter acesso a essa medicação e o único até o momento. A medicação ela promoveu várias melhorias no tratamento do Cauã. Ele passou a sentar sem apoio, teve muitas melhoras na parte respiratória e na parte de deglutição. No caso do Estevão, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a família solicitou o remédio Spinraza no dia 15 de maio e foi entregue no dia 19. Esse medicamento custa em média R$340 mil o frasco. Já o Zolgensma foi solicitado no último dia 25. Por ser um medicamento recém-incorporado ao Ministério da Saúde e ainda não disponível, a Secretaria aguarda agora uma resposta da pasta. Inicialmente, nós ajuizamos um processo contra a União, com o objetivo de obter o Zolgensma para ele. O segundo processo que nós movemos foi contra o Plano de Saúde, para que ele tenha acesso aos equipamentos que foram prescritos ao tratamento dele, que fazem parte do tratamento. E o último processo que nós ajuizamos foi o das terapias especializadas. A advogada da família de Estevão explica ainda que ele preenche todos os requisitos para ter acesso ao medicamento. Nós estamos aguardando a manifestação da União. Já teve um parecer do órgão técnico, o Natijus, favorável ao Estevão, reconhecendo que ele preenche os requisitos, inclusive a urgência do caso dele. Então, nós estamos aguardando mesmo a manifestação da União e a decisão da juíza. Para a família, resta a expectativa da liberação do Zolgensma o quanto antes. Como explica a neuropediatra, cada dia conta. Quanto mais cedo, melhor. Cada dia nessa doença, cada dia conta. Com vocês, o jogador Estevão. E ele vai jogar a bola, e ele vai jogar a bola e vai fazer um gol. Um anjinho, né? Olha, a família está fazendo uma vaquinha, tá? Solidária, para ajudar aí o Estevão, tá? O Pix é o CPF. Você pode anotar aí na sua casa. Quem puder ajudar vai ser muito bom para essa família, viu? Um beijo aí para toda a família e para o Estevão também. Seguinte, a gente traz uma notícia aqui seríssima também agora. Manuela Machado traz informações sobre mais um crime de abuso infantil. Um padrasto foi preso suspeito de estuprar e engravidar a enteada de 16 anos. Ô Manuela, isso aconteceu em Mimoso do Sul? Isso mesmo, esse caso aconteceu em Mimoso do Sul. A jovem adolescente, que hoje tem 16 anos, era abusada pelo padrasto desde os 10 anos de idade. Foi quando ela engravidou. Hoje, a filha dessa menina, da adolescente, a menina tem 1 ano e 3 meses. E somente agora, o mês passado, que a família denunciou o suspeito, que tem 50 anos. Ele foi preso às margens da BR-101, na Serra, já foi encaminhado ao presídio. E a polícia investiga esse caso, quer saber por que a família demorou em denunciá-lo. E também quer ouvir o depoimento da irmã dessa adolescente, saber se esse homem de 50 anos também abusava da irmã dela. Então, mais um caso aí envolvendo abuso sexual dentro de casa, envolvendo enteada e padrasto. Não é mesmo? Eu volto com vocês.
Mais um caso lamentável e absurdo. Valeu, Manuela Machado, obrigado pelas informações. Bruna, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar do tempo. Olha só essas imagens, gente. O frio apertou aqui no estado, vem apertando, né? Tá, mas bem mais fresquinho de manhã cedo, né? Capixaba tá mais agasalhado, quer ficar mais quentinho. Mas a gente lembra que nem tem muito tempo que a gente estava reclamando do calorão. E em alguns dias, né, até mesmo do mesmo dia, Sim, faz calor. Faz calor, faz frio, aquele vento. Nós aqui no Espírito Santo, nós somos o estado dos extremos, né? E é justamente isso que aponta uma pesquisa da Unifesp. As ondas de calor aumentaram, assim como as de frio. Vamos ver na reportagem. O look já entrega, ou é o casaquinho para o frio ou a regata do calor. As altas e baixas temperaturas deixam muita gente confusa. Para exercício, esse tempinho de frio é bem melhor. Porque o exercício não pode faltar, né? Só que muito quente a gente dá uma desanimadinha. Para mim, frio. Não tão frio, do jeito que está agora. Mas para a praia é melhor o solzão? Sol, com certeza. Calorão, né? Essas alterações frequentes no litoral brasileiro foram analisadas pela Universidade Federal de São Paulo. Na costa sudeste e sul brasileira, está aumentando a frequência de vezes por ano que a gente tem dias de muito calor, de calor extremo. E o litoral capixaba, o litoral do Espírito Santo, ele foi o mais afetado, porque além de aumentar a frequência dos dias extremos de calor, as ondas de calor, também foi o único lugar na costa brasileira que aumentou a frequência das ondas de frio, ou seja, aqueles dias do ano que está muito frio, muito abaixo do que era a temperatura esperada. A pesquisa apontou que o Espírito Santo é o estado com mais dias de temperaturas extremas. Nos últimos 40 anos, os dias de muito calor triplicaram. Só que também é o único estado em que os dias muito frios também aumentaram. Quem tem esse papel de resfriar o planeta é a Antártica, né? São os polos. No nosso caso aqui no hemisfério sul é a Antártica. E o que acontece com o aquecimento global? Essas ondas de frio, ou essas massas de ar frio que são frequentes, que sempre existiram, mas elas estão vindo com mais força. Por isso elas estão atingindo com mais frequência a costa do Espírito Santo. Não mudou a frequência na costa do Rio Grande do Sul, na costa de São Paulo, porque elas já chegavam ali, mas agora elas vêm com mais força. Então elas estão subindo cada vez mais e chegando cada vez mais frequentemente no Espírito Santo. Então, mudança do clima leva a esses eventos extremos que impactam nossa saúde, que impactam o agronegócio, que impacta a biodiversidade, que impacta a economia, que impacta o nosso bolso. Aqui no estado, as variações de clima e temperatura são monitoradas de perto pela Defesa Civil. Cada vez mais os eventos extremos, seja pelo excesso de água, seja pela escassez dela, estão em quantidade maiores e intensidade maiores. Período que vai de meados de outubro, início de novembro até março, é um período chuvoso no estado todo, com muitas ocorrências dessa natureza, tanto da parte hidrológica, com movimento de massa, deslizamentos, e depois um período que vai de março aí até setembro, outubro, que a gente trabalha a questão da estiagem, pela falta d'água. Junto aos desastres ambientais estão os danos à saúde provocados pelos eventos extremos no tempo. Em situações de frio extremo, o nosso organismo ele faz algumas adaptações para manter a nossa temperatura estável, para que ela não caia abaixo de 35 graus, que é o que a gente considera hipotermia. Então, o que ele faz? Ele aumenta a frequência cardíaca, ele diminui, por exemplo, o tamanho dos vasos, fazendo vasoconstricção, tudo isso para preservar o calor. É claro que em pessoas que já têm problema do coração, por exemplo, aumentar a frequência cardíaca, fazer vasoconstricção, pode até aumentar a chance de infarto, como já é relatado no inverno. Faz a gente tremer para esquentar, né? O frio faz muito isso. O tempo prejudica a gente, por isso é importante se prevenir. Júlia já está aqui. Ô, Júlia, a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada aqui no estado, não é a chance aí de todo mundo se imunizar. Boa tarde. Boa tarde, George. Isso mesmo. A campanha que dura no cenário nacional até hoje foi prorrogada aqui no Espírito Santo até 20 de junho. Vamos entender o porquê disso? Eu estou aqui com o Orley Cardoso, que é subsecretário de Vigilância em Saúde. Orley, tá sobrando vacina e está faltando procura? Exatamente. Nós temos ainda
um percentual grande de pessoas que não se vacinaram, que foi o grande objetivo da campanha pelo Ministério da Saúde, que era alcançar 90% da meta, né? Nós temos cerca de 39% até o dia de hoje e cerca de 700 mil pessoas que receberam a vacina. Então, o nosso público previsto era de 1.156.000 doses. Então, nós temos vacinas ainda disponíveis e, por isso, estamos prorrogando a campanha até o dia 20 de junho. Agora, Orley, qual que é a importância de atingir essa meta de cobertura? Então, a meta ela é importante assim, por dois grandes objetivos, né? Que é elencado um grupo que são chamados grupos prioritários. São crianças de 6 meses a menor de 6 anos, são gestantes, as puérperas, todos esses grupos que nós já falamos aqui algumas vezes. É um grupo que está mais suscetível a ficar doente, né? Então, o grande objetivo da vacina é que essas pessoas tenham menos risco de ficar graves e adoecer e ter óbitos. Então, só nesse ano de 2023, nós já registramos 11 óbitos por influenza. Então, a vacina tem esse grande objetivo que é de evitar os casos graves e a potencialidade do óbito. Então, essa é uma primeira parte. A segunda questão é que a pessoa, ao se imunizar, ela não vai ficar sem o risco de pegar a gripe. Mas, muitas vezes, ela não vai nem ter um sintoma manifestado. Então, ela pode ter uma gripe leve, sem sintomas, e conviver muito bem com isso. Então, seria para evitar o óbito, as internações e evitar o adoecimento também de outras pessoas com quem nós convivemos no dia a dia. Tá certo, Orley, muito obrigada, viu? Gente, lembrando que até 27 de maio, 153 casos de síndrome respiratória aguda grave causadas pela influenza aí acometeram os capixabas, né? E 11 mortes até agora. Volto com vocês no estúdio. Continua a oportunidade, então, de todo mundo garantir a imunização. Pausa rápida no TN1, meio-dia, 50 minutos. Não sai daí não que a gente já volta. TN1 de volta. Atenção, estudantes, hein? Termina hoje o prazo de recadastramento do cartão GV escolar. Mais de 15 mil alunos ainda não se regularizaram e a partir de amanhã o cartão será bloqueado, hein, gente? Não vai dar para passar, não. O recadastramento é exclusivamente feito pela internet no site do GV Bus, que está aparecendo já aí na tua tela. É preciso anexar a documentação, incluindo o formulário assinado e carimbado pela instituição de ensino. A expectativa é de que mais de 77 mil estudantes façam aí esse cadastro. Ô, gente, uma cobra foi encontrada no calçadão da praia de Itaparica, em Vila Velha. A serpente, popularmente conhecida como cobra palheireira, estava no calçadão perto da Restinga. Não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez, olha ali. Essa espécie, gente, segundo os especialistas, a presa fica no fundo da boca, então a picada do animal não apresenta risco à vida humana, apesar de conter toxina. Tá, então o ideal é deixar o quê? Deixa a bicha quietinha lá, tá perto da Restinga, né? Pois é, foi só ali dar uma passeada. A gente procurou a Prefeitura de Vila Velha, que informou pra gente que nem a Guarda Municipal, nem a Secretaria de Meio Ambiente foram acionadas para remoção da cobra. Provavelmente ela voltou ali para a casinha dela, que fica na Restinga, só ninguém mexer com ela. Não mexe na cobra, não pega na cobra. É isso aí, gente. Meio-dia, 57 minutos. Beijo enorme para vocês. Até amanhã. Valeu, gente. Até amanhã. Um abraço.